A culpa de todos nós. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Lucas 23, 41. Estas foram as palavras do chamado ladrão penitente, aquele que se arrependeu dos seus pecados e ouviu da boca do Senhor que naquele mesmo dia adentraria o paraíso ao seu lado. Chama-nos a atenção a sua reação quando alcançado pela graça divina, ainda que naqueles últimos momentos de vida. Embora inicialmente também praguejasse contra Cristo, o vento do Espírito soprou sobre ele. Reconheceu repentinamente onde estava a justiça daqueles acontecimentos. Como consequência do pecado original, o ser humano tem naturalmente o impulso de desviar de si a culpa para evitar o juízo. Quando Adão foi confrontado pelo Criador sobre ter comido o fruto proibido, disse: "A mulher que tu me deste." Quando questionada a mulher, a serpente me enganou. Em face da morte, os dois ladrões que foram crucificados com Jesus voltaram-se contra ele, como se fosse ele o culpado. Parece que também queriam desviar de sobre eles a culpa. Do que reclamavam? Será que, por causa da fama de Jesus, tinha um maior público para testemunhar a vergonha da morte deles, expostos como espetáculo? Ou ainda, quem sabe, os líderes judeus fizeram respingar alguns impropérios sobre eles pelo ódio que sentiam por Cristo? Ou simplesmente odiaram Jesus por ser ele santo e justo, o que colocava em maior evidência a culpa que eles tinham? A evidência bíblica mostra que o escárnio veio pela frustração da morte. Sabiam que Jesus havia pregado a vinda do reino, realizado sinais. Então, por que não descia da cruz e aproveitava para também livrá-los? No entanto, quando ouviu a voz de Deus, um dos ladrões percebeu a veracidade dos fatos. Cristo nenhum mal havia feito, mas eles eram culpados pelos crimes que praticaram. Esse é o arrependimento genuíno, aquele que só a regeneração pode evidenciar. Percebe-se que a culpa pelo sofrimento humano não é de Deus, mas dos homens. Nisto, o catolicismo acerta quando em missa afirma mea culpa, mea máxima culpa. No ambiente da cruz, o merecimento humano fica ainda mais evidente, pois a morte do Filho de Deus se dá pelas mãos dos pecadores, pela agência de iníquos. Os homens são culpados pela morte de Cristo. Todavia, não apenas aqueles que o assassinaram diretamente, mas também aqueles por quem ele se viu obrigado a morrer, a fim de redimi-los dos seus pecados. Certamente, o arrependimento do ladrão não se dá pela gravidade do seu erro. Ainda que tivesse sido um bom ímpio, como se diz, também se arrependeria, pois o motivo principal era a injustiça feita contra Jesus. O que destaca a justiça da condenação humana é a injustiça da condenação de Cristo. Reconhece o ladrão, repreendendo aquele que ainda zombava de Cristo. Nós somos merecedores, mas este nenhum mal fez. Devemos perceber a extensão do seu reconhecimento. Ele não estava dizendo que Jesus não era ladrão ou assassino como eles, mas que não havia feito nenhum mal. Reconhece a santidade de Jesus, sua perfeição, o que torna sua morte uma abominação contra Deus. Diante da perfeição de Jesus, os nossos pecados saltam como pipocas, impossível de serem ocultados. Nós os vemos com clareza e o arrependimento é o único resultado esperado para um regenerado. Aplicando esta verdade aos nossos dias, é preciso olhar mais para Jesus, contemplar sua santidade e justiça, mirar a cruz do Calvário e perceber que nunca jamais o ser humano poderá fazer atrocidade maior do que aquela praticada contra o santo. Dessa forma, nossos pecados saltarão aos nossos olhos.
Lamentaremos e choraremos, confessaremos com o mais profundo de nosso ser e abandonaremos o procedimento errado. É isso que o Senhor espera de nós. É isso o que aconteceu com o ladrão penitente, mea maxima culpa. Confessado o pecado, sentimos o frescor do perdão, a vida leve interiormente, base de nossa paz. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.